noite, pessoal. Eu assisti recentemente uma palestra do André Peixinho, nosso venerável atual presidente da Federativa Baiana e também filósofo. E ele foi perguntado a respeito de uma possível necessidade de atualização, modernização do espiritismo e respondeu da seguinte maneira: primeiro tem que ser compreendido e também precisa ser praticado. Não foi nem compreendido nem praticado. Como é que a gente vai atualizar? Né? Como é que a gente vai melhorar? Que não foi nem entendido nem praticado. Então, acho que essa é uma expressão maravilhosa que define uma enorme quantidade de mensagens da espiritualidade para a humanidade, uma enorme quantidade de filosofias, de teologias, e nós podemos considerar entre essas, até mesmo, num sentido não muito exagerado, as de Platão, Aristóteles, Buda, claro, a de Jesus, são mensagens que ainda não foram perfeitamente digeridas, porque de uma estatura tal que o sujeito só pode dizer que efetivamente digeriu a mensagem e que domina o conteúdo da mensagem se ele está próximo desses mestres, né, dessas almas hiperconscientes que as proferiram. E um núcleo desses, né, talvez um dos mais extraordinários de pensamento filosófico, foi a Alemanha entre 1780 e 1780 para marcar justamente o conceito moderno de reencarnação na filosofia alemã, com Lessing, até mais ou menos 1820, quando a fase produtiva de Hegel começa a entrar em declínio. Fichte também, né, já havia morrido, e Schelling vai então começar a trabalhar com uma coisa diferente que nós ainda não sabemos classificar direito, que tipo de filosofia é a filosofia que ele fez nas décadas de 30, 40, por exemplo, no final da década de 20, que geralmente a gente chama de filosofia positiva. E desse núcleo espetacular, só comparável mesmo com a Grécia clássica, que é o núcleo do pensamento idealista alemão, surgiram como rebentos, por exemplo, o romantismo e também o existencialismo, dos quais nós já tratamos, e, de certa maneira, o cientificismo ele se definiu muito também como movimento de oposição ao idealismo, para dar um cheque, né, criar um estado, pelo menos, de contenção do idealismo. O positivismo na França e na Inglaterra, na França a gente sabe que é com Auguste Comte, na Inglaterra já traduzido para os termos do empirismo inglês, do sensualismo inglês, na filosofia, por exemplo, de Herbert Spencer, e pouco mais tarde também no anti-intelectualismo americano, que é visível em várias tentativas, vários projetos filosóficos dos Estados Unidos, entre 1880 também e 1930, 40, até John Dewey, pelo menos, Santayana. Então, esses projetos anti-intelectualistas, eles coroam o cientificismo como um grande movimento de contenção do intelectualismo, do idealismo alemão, que eles entendiam como um intelectualismo vicioso, e que era vicioso em alguns aspectos, né? O processo todo ele tinha defeitos, todos os processos históricos têm defeitos, têm limitações, e a grande limitação do idealismo alemão era a sua tendência ao intelectualismo vicioso. Depois da morte desses sábios, né, desses espíritos realmente superiores que cunharam a ideia ela passou a ser reproduzida por discípulos e por manuais de uma forma viciosa
e isso gerou uma ojeriza, especialmente nos países de língua inglesa, mas também em todos os outros países, até mesmo um pouco na Alemanha, uma certa ojeriza a esse intelectualismo. Queria-se fugir do intelectualismo na direção de uma filosofia da praticidade, da experiência, da existência, uma filosofia vitalista ou qualquer outra alternativa que parecesse anti-intelectualista. E nós vamos ver os grandes intelectuais, ironicamente, os grandes gênios e as grandes inteligências do mundo, como notadamente, por exemplo, William James, combatendo duramente o intelectualismo de Hegel, do idealismo alemão, quase sempre, como a maioria dos que também atacaram esse intelectualismo, como Nietzsche, por exemplo, quase sempre de uma forma um pouco errada, um pouco errando o alvo e atacando mais o estereótipo cultural do que a proposta desses autores, que são propostas obscuras. Seus textos são chatos, difíceis de ler, exigem uma erudição tremenda de toda a história da filosofia, e estabeleceu-se uma espécie de rejeição instintiva a todas essas demandas excessivas e que pareciam reforçar o próprio estereótipo de intelectualismo, de um certo elitismo, de uma verborragia, talvez, de jogos de palavras por trás dos quais não havia muita coisa. Então, todo o contexto e a forma com que, ou através dos quais, né, foram apresentadas essas ideias, contribuíram para essas impressões. E, entretanto, quando a gente faz o trabalho duríssimo de peneirar as pepitas em meio a esses textos, nós vamos descobrir algumas grandes coisas. Entre essas coisas, a gente descobre, por exemplo, uma revolução completa do conceito de Deus. Eu já havia dito antes, na série anterior, sobre os estudos filosóficos espíritas num sentido mais amplo, que Kardec baseia a sua filosofia, o seu projeto filosófico, na ideia de Deus. É uma ideia que aparece no começo dos livros como quase que uma preparação de terreno, e não só no Livro dos Espíritos e na Gênese, onde isso é muito óbvio, mas também no Evangelho, conectado ao conceito do Consolador prometido, e no Céu e Inferno, conectado ao conceito de imortalidade da alma, claro, né? de uma misericórdia divina que se efetiva na imortalidade da alma. O Livro dos Médiuns, livro consideravelmente menos filosófico e, por excelência, o livro em que Kardec faz a análise científica dos fenômenos, da fenomenologia medianímica, e, portanto, um livro um pouco menos abstrato, um pouco menos filosófico, muito mais prático e técnico. Mas, muito bem, esses autores, então, eles produziram uma tal reviravolta no conceito de Deus que nós, ainda hoje, continuamos tratando Deus, em geral, a conceitos anteriores aos elaborados por esses autores, conceitos do século XVIII, século XVII, século XV, da teologia tradicional. Porque, por exemplo, Schleiermacher, que é um dos grandes pensadores românticos, uma referência do pensamento romântico, ele vai dizer o seguinte, que a religião não é o aparato institucional, não é o corpo de clérigos, não é a doutrina mesma, mas a religião é um estado de natureza presente em todos os seres humanos, independente do rótulo religioso de cristão, muçulmano, ateu ou pagão, e essa naturalidade ela se traduz como um sentido especial, como dos 5 sentidos mesmo, né? Uma capacidade de apreensão, uma capacidade de intuição especial e um gosto pelo infinito. Essa é uma das, se não a mais famosa frase de Schleiermacher.
que há pouco tempo completou 250 anos de nascimento, 2 anos atrás, né? E Schleiermacher, então, definiu religião como um senso, um sentido e um gosto pelo infinito. Vejam bem como, no começo do Livro dos Espíritos, a palavra infinito, né, a infinitude, entra como um conceito correlato ao de Deus e que ajuda a definir tanto a nossa incapacidade de saber o que é Deus, quanto aquilo que nós podemos saber sobre Deus, que é, no limite da razão, um algo além, um inabarcável, um incognoscível, que é também, de certa maneira, um conceito. Dizer que a coisa não pode ser conceituada é um conceito sobre a coisa, é uma noção diretriz sobre a coisa. Do lado de Schleiermacher, nós temos Fichte, também foi considerado um dos grandes pensadores românticos, mas mais propriamente é um idealista. Às vezes, o romantismo, por estar muito ligado à irracionalidade, principalmente no momento em que surgiu, ele era visto de maneira pejorativa por alguns autores, então eles evitavam a pecha de românticos. Assim como depois, a maioria dos alemães, por exemplo, evita a pecha de existencialista. Então, Heidegger e Jaspers, embora, de certa maneira, sejam existencialistas ou pais do existencialismo, eles evitavam a todo custo esse rótulo, consideravam o nome desonroso, talvez por sua associação com Sartre ou com um certo relativismo, né, a partir do momento que esse relativismo foi reformulado e cunhado ali nos anos 40. E Fichte vai dizer o seguinte: nós precisamos reformular o nosso conceito de Deus para que o nosso conceito de Deus seja menos materialista e menos material. E o que é que isso significa na prática? O conceito de Deus tem que se identificar com o conceito de espírito. E o que é um espírito? Aí Fichte nos diz: o espírito é uma vida, é uma liberdade, é uma inteligência. Bom, são definições muito parecidas com as definições do Livro dos Espíritos, novamente. Então, o espírito seria, para Johann Fichte, esse ser essencial, essa verdadeira natureza das coisas, inclusive dos animais e dos objetos, e, portanto, encontrar a Deus não seria uma experiência parecida ou analógica, né, análoga à experiência sensorial. Não seria possível criar uma imagem, uma metáfora, como geralmente nós nos referimos a Deus, e imaginar que a imagem e a metáfora dizem algo a respeito de Deus. Então, Deus seria propriamente percebido na nossa vida, não na nossa vida no sentido de história. Às vezes a gente usa vida como sinônimo de a nossa história, nosso percurso na vida, mas a nossa existência mesmo, o estar aqui, o bater o coração, o encher o peito, né? Ter vontade de fazer coisas, ter vontade de crescer, de realizar, de ser feliz. E isso, né, a essência da vida seria Deus. E essa é a forma de se encontrar a Deus dentro de nós mesmos ou em todas as coisas, na medida em que todas as coisas são vivas. E as coisas viventes, as coisas reais, as coisas verdadeiras, elas despertam em nós um senso de admiração, que aí ele chama de amor. Quer dizer, ele está jogando com as palavras, dando novos sentidos às palavras, e a partir desses novos sentidos, mostrando para nós uma interpretação revolucionária do cristianismo. O cristianismo identifica amor com Deus e Fichte vai dizer, o que é amor se não admirar a existência de uma coisa pelo simples fato dela ser o que é, não querer alterar aquela coisa, querer moldar ou dominar ou possuir aquela coisa, mas se regozijar e admirar a existência em si daquela coisa, desejar que a coisa seja livre,
desejar que a coisa cresça, amadureça, seja feliz, né? E aí ele vai concluir, é isso que Deus faz. Deus é espírito, né? Ou seja, espírito é uma inteligência de puração amante, e ser amante não é desejar a posse da coisa, é desejar a promoção da coisa. E aí o que um espírito livre e amante faz? Cria condições para que as coisas se promovam, cresçam, evoluam. Mensagem muito sugestiva, né? De 1799, 1800. Então, a gente está falando aqui de aproximadamente 55 a 60 anos antes de Kardec começar a trabalhar, né? Para ver como as ideias já estavam no ar, como esse núcleo, embora eles não tivessem um acesso privilegiado aos fenômenos e a condição para elaborarem, a partir dos fenômenos, uma doutrina toda consistente, eles já, pela pura investigação racional, chegavam em conceitos refinadíssimos do que é Deus, do que é espírito. Um outro pensador extraordinário, que também é confundido com um romântico, ou que é um romântico, pelo menos numa fase da vida, mas que, de uma forma mais geral e mais correta, seria também um idealista, é o Schelling, o Joseph Schelling. E Schelling vai dizer coisas que são muito parecidas com as noções de ecologia, ou até mesmo as noções de uma mística modernizadas, né? E noções do século XXI. Por exemplo, em relação ao nosso instinto humano de ver as coisas animadas, divinizadas, encantadas, a gente vê esse instinto, por exemplo, naquele filme Fera, né? Naquela história você vê ali um monte de objetos que falam, que se movimentam, e também uma série de outras referências da cultura. Em Harry Potter, por exemplo, né, a gente tem os quadros que se movem, que têm personalidade, que têm vida, objetos que se movem e que se comportam como se estivessem vivos. E naquela geração já havia uma grande discussão a respeito do que é o conceito de vida. A biologia estava surgindo enquanto ciência, não existia biologia antes dessa geração, e esses filósofos começaram a perceber que o amor humano pela vida tem razão de ser. E aí Schelling vai dizer exatamente isso, que, na verdade, nós não desejamos que as coisas estivessem vivas. Essa é a concepção mecanicista, materialista da realidade, da natureza. Tudo está morto, por acaso, da morte surgiu a vida, e a vida é um estado de exceção na natureza. E aí Schelling diz, bom, olha pela janela e você vai ver que, mesmo que é material, funciona em ciclos que ultrapassam o escopo das leis meramente mecânicas, como o magnetismo, né? Tem uma polaridade, os ciclos de dia e noite, de calor e frio, as trocas de forças que criam o balé cósmico, elas envolvem equilíbrios muito sutis de oposição, de contraposição, de polaridade, e, inclusive, é possível enxergar crescimento na natureza, progresso, evolução na própria natureza. Então, Goethe, Schelling, depois o avô do Charles Darwin, né, o Erasmus Darwin, desse grupo, será um romântico também, um discípulo desse grupo de filósofos romântico-idealistas. Então, essas pessoas todas vão olhar para a natureza, enxergar a natureza plena, viva, vibrante, e vão dizer, bom, quando você olha pela janela, então, você vê uma natureza que parece morta, mas que fibrila, né? E a pedra esfarela e se transforma numa outra coisa, o metal enferruja,
E você olha também para a mata, você olha para os pássaros voando no céu, você olha para os cogumelos, para os insetos, para as bactérias, para os fungos, os líquens nas árvores. E a experiência humana não é uma experiência mecanicista. Ela é a experiência de mergulho, de estar imerso numa bolha de vida, onde tudo é permanentemente vivificado. Tudo respira, tudo pulsa, tudo se reproduz, tudo morre, nasce, cresce, morre. E dessa maneira, a gente pode dizer que a verdadeira metafísica, ou seja, a verdadeira leitura sobre os princípios últimos da realidade, é a de que todas as coisas são vivificadas, espiritualizadas e estão pulsando ao nosso redor. E aí, claro, Schelling vai tirar a conclusão fatal de que a natureza é assim porque ela copia o impulso espiritual de um Criador, que é uma vida, que é uma força vivente, e não é um conceito morto, nem uma pessoa no céu que fez pedras, água e depois plantas e animais, mas é uma força da vida que gerou tudo já vivente e que só aparentemente, só através da abstração matemática, na verdade, nós isolamos os objetos uns dos outros, nós isolamos os objetos do tempo, olhamos a pedra parada e dizemos, bom, isso aí está morto. Mas na dinâmica cósmica, né, se a gente enxergasse a história de milhões de anos de uma pedra, se a gente enxergasse as interações entre ela e o ambiente, a gente veria algo mais do que o mecanicismo. Bom, essas ideias, eu acho, ajudam também a gente a entender Leon Denis. Mas, começando pelo capítulo 1, essa aqui é a minha edição, tá, gente? Eu vou começar pelo primeiro capítulo mesmo, não sei se a gente vai ler todos os capítulos, mas vou tentar pensar alguns elementos interessantes para a gente refletir mais. Lembrando que, muito dificilmente, uma análise que a gente possa fazer vai ser superior ao texto. Nós precisamos aprender isso no movimento espírita, né? Cair a ficha de que os textos, às vezes, eles são tão melhores do que as nossas apresentações que nós precisamos focar mais na releitura do texto e deixar a apresentação como uma provocação, um convite, um tempero, né, que vai estimular o apetite para o retorno ao texto. Isso, no caso de Kardec, é indiscutível. No caso de Leon Denis, né, da obra de Emmanuel, por exemplo, é indiscutível. O texto ele supera infinitamente todas as apresentações já feitas sobre ele. E mesmo no caso de textos mais simples, mais modestos, a gente deveria tentar segurar um pouco a nossa ânsia de opinar sobre o texto, tentar sempre fazer um estudo do texto, tá? Eu acho que essa é uma outra observação que vale a pena a gente fazer. Então, nesse primeiro capítulo, Evolução do Pensamento, a gente poderia destacar uma lição geral de Leon Denis, que é perfeitamente evidente a partir das primeiras 2 páginas. A primeira e segunda página do capítulo mostram o seguinte: o progresso do pensamento é um tipo de processo que está na raiz do entendimento espírita das coisas. O espiritismo é fundamentalmente uma visão, uma proposta historicista, progressista, evolutiva. Em que sentido essas 3 coisas? No sentido em que o espiritismo alega, atesta e depende da tese, da teoria de que as ideias humanas vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. E que, na geração de Jesus, os discípulos, por mais que eles fossem espíritos nobres, eles não tinham plenas condições de fazer a interpretação teórica do que estava acontecendo ao seu redor. O sujeito podia
a lepra com as mãos. Ele podia ter a força de um espírito maduro, mas dentro do contexto cultural em que ele nasceu, nesta existência, não tinha as ferramentas linguísticas, culturais, filosóficas e teológicas para fazer uma excelente exposição verbal dessas verdades. Uma coisa é a verdade sentida, a verdade vivida. No momento que você põe no papel, Paulo é um sujeito de 2000 anos atrás. Mateus, João, Marcos são sujeitos de 2000 anos atrás. E isso pesa negativamente. A capa de simbolismo, as referências culturais judaicas, as referências menores, mas também claras, à cultura greco-romana presente, dominante. Então, essas referências, elas são as referências, os valores, os padrões, a partir dos quais o texto bíblico precisa trabalhar. A mesma coisa com Platão. A gente abre Platão e a gente vê, bom, este sujeito é absolutamente extraordinário. Esse sujeito é muito elevado. Não é uma criatura normal. Não é uma mente terráquea, obviamente, né? É um intelecto divino, como os neoplatônicos se referiam, né? Referiam Platão como profeta e como Deus, como um semideus. Um sujeito que não podia ser um humano normal. E, entretanto, aqui e ali, Platão se trai como um sujeito que viveu 24 séculos atrás, com todas as limitações, todas as sociais, culturais e todos os vínculos à mitologia, a concepções precárias da natureza, né, de como a natureza funciona, e lutando e lidando com isso tudo, né, esse superintelecto deu uma resposta que é ao mesmo tempo transcendente e eterna e datada, limitada e destinada a ser superada. Então, entender essa dialética, entender que os grandes pensamentos, eles são ao mesmo tempo perenes e datados, ao mesmo tempo divinos e apontam para o futuro e obsoletos em alguns aspectos, isso é muito difícil de se fazer. É uma educação crítica muito dura, muito desgastante, que a gente precisa o tempo todo renovar em nós. E Leon Denis observa o seguinte: sendo assim que o Espiritismo enxerga o mundo da cultura, o mundo das ideias, é impossível cristalizar conhecimento. É impossível cristalizar doutrina. É impossível para o espírita fazer aquilo que, infelizmente, muitos de nós fazem, né, que é apontar, olha, tá aqui a questão, resolvido, fechou. Não é por aí. A questão, ela pode ser um apontamento que contém o espírito da verdade, mas a letra é a letra humana de 1857, né? 1860, 1800 até, né, 69. Então, existe uma marca, existe uma assinatura psíquica dessa geração, dessa época, e todas as limitações de alguém que está escrevendo nos meados do século XIX, Kardec sofreu. E todas as limitações de quem estava escrevendo em 1900, Leon Denis sofreu. Uma tendência cultural claríssima de quem está vivendo em 1900 ou em 1890 é o nacionalismo, né? Leon Denis é super nacionalista, tem um orgulho patriótico exaltado, e nós podemos desconfiar que uma parte desse nacionalismo exaltado tem a ver com o fato de Leon Denis ser um sujeito do seu tempo e de não ser perfeito, não ser um espírito perfeito, né? O que não quer dizer que dentro mesmo da proposta nacionalista de Leon Denis, como era um espírito nobre, sábio, moralizado,
Não quer dizer que ele não tenha conseguido incutir ali, né, as intuições ou os germens de grandes verdades, de grandes lições, de grandes ensinamentos. Então, a gente precisa dessa maturidade na distinção, no julgamento. E nem ter pressa em descartar nada e também não ter pressa em acolher as coisas como se certas fossem, como se já tivesse resolvido e definido. Aí a gente diz assim, não, mas Leon Denis diz isso aqui, acabou. Então você não é espírita, porque o espiritismo é uma proposta de autonomia reflexiva e é uma filosofia. Então, como que você segue a cartilha, seja de Allan Kardec, seja de Chico Xavier, seja de quem for, de maneira inquestionável e como um robô? Isso é o que se fazia antes. E a proposta, ela é essencialmente uma proposta evolutiva, como o espírito evolui, como o pensamento evolui, e, portanto, nós não podemos transformar essa proposta numa catequese, numa cartilha simples e fechada. A gente pode fazer isso na evangelização infantil, mas para o público adulto, nós damos as referências e lembramos que essas referências, elas, até o próprio texto diz isso em momentos-chave, as referências, elas convidam a pensar, elas convidam você a assumir responsabilidade, elas não resolvem a vida para nós, né? As nossas referências não equacionam a vida e a moralidade para ninguém. Como Jesus, né? Vai e faça o outro que você gostaria que te fizessem. Bom, o que isso significa? Você vai ter que trabalhar para imaginar o que é que você gostaria de receber, consequentemente, o que é que o outro gostaria, o que é que o outro não gostaria. Será que o outro é tão diferente de mim que não gostaria de receber exatamente da mesma forma que eu vou precisar enxergar a sua necessidade, o seu interesse específico, seus gostos, sua necessidade, sua condição. Então, tudo isso é esforço e trabalho, justamente o que a gente não deseja. Nós queremos fugir de toda maneira dos princípios da responsabilidade, da autonomia, da individualidade. Então, eu vou super rapidamente uns parágrafos da primeira página do capítulo, seria aqui o segundo parágrafo. Essa compreensão geral do universo e da vida foi expressa de 1000 maneiras sob 1000 formas no passado. Ela o é em outros termos mais latos e o será sempre com mais amplitude à medida que a humanidade for subindo os degraus de sua ascensão. Então vai ter que mudar. A ciência vê alargar-se sem cessar seu campo de exploração. Todos os dias, com o auxílio de seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas o que esses instrumentos verificam? Já há muito tempo havia que o espírito o discernira, porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios de ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem a inteligência. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele louva a ciência, a investigação científica, ele não deixa de louvar aqui o primado do espírito sobre a ciência. Ciência é uma ferramenta de espíritos, são mentes, são consciências que lançam os projetos, as hipóteses, os instrumentos, os métodos científicos. E, portanto, em alguns casos, em algumas ocasiões, o espírito pode, pela elucubração filosófica, por exemplo, pode alcançar previamente, não na forma da convicção, certeza, da evidência, que a evidência a filosofia não oferece, porque não é uma ciência, mas a filosofia consegue roçar, às vezes, certas verdades previamente ao exercício mais rigoroso, mais metódico da ciência. Muito bem, vamos pular aqui algumas páginas. Que várias páginas depois tem mais 2 parágrafos que eu acho que vale considerar. A ideia religiosa acaba de percorrer o seu ciclo inferior
e se vão desenhando os planos de uma espiritualidade mais elevada. Pode dizer-se que a religião é a humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina. Então, lembra que eu falei no começo aqui sobre religião natural, Schleiermacher, Fichte e Schelling falando, bom, Deus se encontra onde? Deus se encontra na própria vida, no fato de que há vida no universo e não morre, na liberdade, na nossa inteligência, na inteligência dos processos cósmicos e de certa maneira, também se intui ou se fareja a essência divina. Quem tem essa sensibilidade mais apurada consegue farejar a essência divina nas coisas, se embeber, se inebriar dessa essência divina. Essa razão porque haverá sempre religiões e cultos cada vez mais liberais. Olha que interessante a concepção de Leon Denis sobre religião. Serão, primeiro, progressista, né? Porque as religiões vão mudando, é normal que mudem a doutrina, que mudem as práticas, cada vez mais liberais, ou seja, cada vez menos repressivas e controladoras sobre o comportamento dos fiéis, né? A gente poderia traduzir assim, e conformes às leis superiores da estética. Olha que concepção peculiar de religião. As leis superiores da estética. O que é estética? Eu vou dar para vocês o spoiler, né? Um pouquinho mais para frente, Leon Denis vai definir a estética como a percepção de Deus. Então, a religião, ela é o embelezamento, o encantamento, a fascinação do olhar do espírito, porque o espírito passa a encontrar Deus nas coisas. E na medida em que encontra Deus, encontra ordem, encontra justiça, encontra consolação, aí vocês podem imaginar onde o espírito encontra isso. Na lei da reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, que permite a reconexão, a religação, o resgate de relacionamentos que se acreditava destruídos, desfeitos e encerrados. Então, de múltiplas maneiras, a atuação da providência na vida, os acasos, né, as coincidências da vida se somando para nos encaminhar para uma direção inusitada e que não teria sido possível a gente encaminhar, mesmo com um bom plano e um bom volume de esforço. E aí a gente começa a enxergar Deus, e isso promove em nós uma sensação de encantamento, um êxtase estético. Bom, qual é a tarefa da filosofia? Na próxima página tem um parágrafo interessante. Até aqui, todos os domínios intelectuais têm estado separados uns dos outros, cercados de barreiras e muralhas. A ciência de um lado, a religião do outro, a filosofia e a metafísica eriçadas de sarças impenetráveis, um vocabulário técnico, uma verborragia que às vezes pouco sentido faz e que afasta as pessoas dessas disciplinas que eram para ser disciplinas integrativas e integradoras, que iam reconectar o todo do conhecimento humano e fazer a gente enxergar que arte e ciência, que religião e política estão visceralmente associados. Porque Deus está em toda parte, o que é bom é belo, e na medida em que nós vamos enxergando como, né, os sábios, né, como Platão, como Cristo, como Tomás de Aquino, como Kant, como Leibniz, à medida que nós vamos enxergando isso, a gente vê que as próprias disciplinas que nós inventamos para separar a natureza em pequenos pedaços, disciplinas que nós inventamos para facilitar o nosso estudo da natureza, que a nossa mente não dá conta da visão geral, nós precisamos reconstituir elas, né, essas disciplinas, no todo orgânico a qual realmente pertencem, que é o todo da vida, da realidade.
A religião foi emparedada no sombrio ergástulo dos dogmas e dos mistérios. A ciência enclausurada nas mais baixas camadas da matéria. Não é essa a verdadeira religião nem a verdadeira ciência. Bastará nos elevemos acima dessas classificações para compreendermos que tudo se concilia e reconcilia numa visão mais alta. Belíssimo, né? Agora, o último parágrafo do capítulo. Nesse acordo magnífico, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos, as filosofias, o rigor de suas deduções lógicas, a poesia, né, o toque de Denis, né, a irradiação de suas luzes e a magia de suas cores. A religião juntar-lhes-á as qualidades do sentimento e a noção de estética elevada. Assim, realizar-se-á a beleza na força e na unidade do pensamento. Uma beleza do espírito, né? Eu acho que dá para depreender isso do texto. A alma orientar-se-á para os mais altos cimos, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio de relação necessário para regular a marcha paralela e ritmada da inteligência. Aí seria o papel da alma, né? Se reequilibrar para que o processo da vida, para que esse mundo que a gente vê como caótico, também se desfragmente, se reequilibre. Então, só para fechar então esse primeiro capítulo, a gente poderia dizer, Leon Denis apresenta para nós uma proposta filosófica platônica, uma filosofia, de certa maneira, monista, que propõe a reintegração do todo, a reintegração de tudo, e essa visão ela corresponde àquele quadro de Rafael, onde Platão aponta para o céu. Vamos ficar por aqui hoje, ver se nós temos debate. Bom, pessoal, obrigado, Humberto. Nós vamos, então, para as perguntas e respostas. Se alguém quiser fazer algum comentário, me mandam aqui no pessoal no WhatsApp e a gente abre para as perguntas e respostas. Então, a primeira pessoa que nós temos aqui é o Fux. Fux, pode falar. Bem, boa tarde a todos. Humberto, excelente a gente começar a ver Leon Denis com esse olhar tão mais apoiado, né, da estrutura, da filosofia do seu tempo. O que eu queria pedir para você algumas considerações não é a respeito exatamente de Leon Denis, mas a partir de Leon Denis e da demonstração que você fez da datação, não é, das interpretações de um autor espírita e do contexto histórico que faz com que ele surja a partir desse contexto. Quero me referir a uma obra um tanto polêmica como Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que soa um tanto nacionalista no exagero da palavra. E é verdade que no entorno histórico do momento em que essa obra apareceu, o nacionalismo era muito forte, havia uma guerra superada, a própria visão política chamava para esse nacionalismo, era necessária uma esperança a partir de toda a destruição ocorrida na Primeira Guerra, se vislumbrava uma Segunda Guerra. Então, eu queria um comentário seu sobre esse aspecto. Houve na autoria desse trabalho essa influência, apesar de ele escrever isto como um espírito, embora a gente saiba que o espírito não se torna diferente quando desencarna, mas um pouco mais lúcido, sim.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bom. Eu vou falar realmente pouco, porque a nossa compreensão sobre os mecanismos da mediunidade, ela é miserável diante da pretensão que nós temos de entender o fenômeno. Então, nós espíritas, nós temos o vício, né, dessa presunção desmedida de dominar milimetricamente todos os recursos da mediunidade e nos referirmos a ela com certeza e com convicção, quando, na verdade, a história e a própria filosofia espírita ou geral nos ensina que quanto mais nós temos essa pretensão de domínio, mais próximos do erro nós estamos. Então, esse seria o primeiro grande alerta. Segundo, é inevitável que o contexto e a formação do pensamento de época influencie todos os nossos pensamentos, né? Então, no caso de um médium, a gente pode até nutrir fantasias de uma pureza da mensagem que desceu do céu, o livro estava lá escrito e foi transcrito palavra por palavra para a mente do médium, até para o papel, né? O médium ali só serviu de boneco, de marionete para o espírito. Nós temos essa concepção. Por outro lado, quando a gente fala de Kardec e de Leon Denis, fica muito claro que, por não ser psicografia, já descarta essa opção também. Então, textos mais importantes do que as obras psicografadas, que é o fundamento da filosofia, que é Kardec, por exemplo, a gente sabe que Kardec era um sujeito de época. Era um sujeito que espelhou, por exemplo, opiniões que a ciência da época defendia sobre a disparidade intelectual das etnias, das raças na época, né? Então, esse sujeito mergulhado na sua época, né, com uma estatura espiritual colossal, ele, de certa maneira, traduz o conhecimento da verdade, o conhecimento perene, eterno, que existe no reino da verdade, para os termos humanos. Eu gosto muito também quando a própria literatura espiritual ou comunicações dos espíritos dão a entender que os espíritos discutem entre si. Porque quando a gente imagina que os espíritos discutem entre si, cai a ideia do profetismo, de que o espírito disse, portanto ele sabe. Mas, bom, se os espíritos discutem entre si, tem diferentes doutrinas, diferentes escolas, diferentes opiniões e interpretações, e nós temos numerosíssimas mensagens de que mesmo os espíritos bons divergem, discordem e discutem. Isso é muito interessante, isso fomenta a autonomia, o livre exercício do pensamento. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Humberto ou ele caiu? Não? Ele caiu, né? Tá, só um minutinho, gente. Oi, gente, tudo bem? Oi, Humberto, você caiu, né? Uma super tempestade aqui. Em que ponto que eu parei? Estava falando da autonomia, não é? Que os próprios espíritos têm de se manifestarem com as circunstâncias que se lhe apresentam, não é? Pois é, fantástico, né?
E aí, quer dizer, eu não ousaria fazer o que muitas pessoas fazem, que é virar e dizer, olha, Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho é uma obra dos anos 30, 40, escrita no contexto da época apenas, ou virar como outras pessoas e dizer, olha, isso aqui Jesus bateu carimbo e desceu do céu no colo do Chico Xavier. Tem gente que acha isso também. Então, muito provavelmente, como nós temos exemplos concretos de que há uma interferência da mente do médium, que a mediunidade não é ipsis verbi, né? Aquilo que o espírito está dizendo, o médium sempre veste da roupagem do espírito, né? Da ideia do espírito, com os seus termos, o seu vocabulário, suas imagens mentais, sua sensibilidade, né? Nós podemos imaginar que um pouco das duas coisas aí está acontecendo, né? Eu não consigo também imaginar que alguém que escreve livros impecáveis, como vários dos que Chico escreveu, erraria demais também nesse livro, mas aqui e ali tem coisas que a gente nota que são coisas daquele momento histórico, são coisas daquela concepção de política, aquela concepção de país, aquela concepção de história do Brasil, tudo isso está visível, né? Assim como o Gênio Céltico do Leon Denis, é um livro de 1900 e pouco, francês, e que mesmo que um espírito tenha inspirado um livro desse, se tivesse sido na Rússia ou no Brasil, o livro teria saído completamente diferente, né? Ele precisava ter sido, mesmo que seja mediúnico, precisava ter sido inspirado a um sujeito que era patriota, que era um nacionalista francês, e naquela época, porque hoje em dia, por exemplo, né, tenta convencer um europeu a ser nacionalista, é virtualmente impossível, né? E por outro lado, se fosse um sujeito que era naturalmente avesso à ideia, a ideia também não colava. Então, a gente não precisa dizer assim que não é espiritual, que não é mediúnico, mas talvez a gente possa ter um equilíbrio entre o médium e o espírito, que, imagino eu, é o normal, é a situação normal. E nós, às vezes, por instintos passados da nossa relação com a mediunidade, como magia, como oráculo, como profeta, como santo da igreja, né? Como uma pessoa que recebe o Espírito Santo na igreja evangélica, né? O Espírito Santo tem uma mensagem. Quer dizer, você vai questionar o formato da mensagem? Você vai questionar alguma parte da mensagem? Não é cabível. Quem é você? E nós, a partir da proposta de Kardec, nós não podemos mais fazer dessa maneira, da maneira como era antigamente. Então, nós podemos ter o nosso instinto hebraísta, nosso instinto pagão grego, nosso instinto de sacerdote babilônico, nosso instinto de padre cristão, talvez até de místico cristão, de pregador itinerante evangélico, de virar e dizer, olha, a psicografia cai do céu no colo do sujeito. Mas quando a gente bate com o que se sabe de Kardec até hoje, com as evoluções que nós vimos, né, diante dos nossos olhos acontecendo, e não só evoluções do espiritismo, mas evolução histórica também. Nós descobrimos o conceito de inconsciente da psicologia. Nós descobrimos uma série de coisas que antes eram assim vagas ou que eram intuições sobre a realidade, e hoje a gente vê como é que a sociologia explica, né, o enraizamento de certas crenças, certos valores na mente das pessoas, né? Então, por uma série de razões, tem como a gente dizer que a ideia de mediunidade
como transmissão do pensamento do espírito direto, ela é uma ideia que precisa realmente acabar. Ela não tem base doutrinária, ela não corresponde à realidade empírica que nós observamos. Que nós observamos é que o médium japonês é diferente do médium russo, que é diferente do médium brasileiro. E que o tom da mensagem ele vem com certas cores culturais. Isso. Eu acho que isso é perfeitamente natural, mas mais do que isso, eu acho que isso é necessário para que a mensagem venha na linguagem que possa ser percebida. Não adianta, Exatamente. Porque senão as pessoas sequer vão ter aquela afetividade intelectual, digo eu assim, do que estão recebendo. Seria algo estranho, seria algo que não cabia. Não é? Exatamente, Fux. Eu acho exatamente como você que as pessoas têm uma ideia muito ingênua do que é a verdade. A verdade, ela tem que ser uma certeza infalível, dada, imutável. Bom, ela é isso, né? Lá no plano divino. Mas no plano aqui da enganação, da linguagem, do olhar, do corpo, do cérebro que não registra direito nada, nesse plano e nesse contexto, toda a verdade ela está apresentada através de sinais materiais. São imagens que a gente testa para criar uma metáfora. E aí você não sabe se nosso lar é assim ou se essas imagens mentais foram criadas para produzir essa impressão. A palavra é material. Tem um certo número de fonemas e de letras. O espírito não precisa disso. Porque o espírito não tem língua, não tem dente. Ele não precisa usar o recurso material para expressar a ideia. Então, ele não precisa desses átomos materiais, que são sílabas, letras, fonemas, para expressar essa ideia. Então, o que acontece? Essa estrutura toda material, da qual nós dependemos para escrever um livro, ela é uma estrutura que não corresponde à estrutura da verdade. É uma tradução sempre. Qualquer livro é uma tradução da verdade, não é a verdade em si mesma. E aí, assim, isso para começar, né? Eu me lembro uma vez de estar estudando sobre budismo e era uma coisa também que, assim, não parecia sair do lugar, né? Aquele discurso ambíguo, paradoxal, aquelas anedotas assim ou histórias, causos, né, de monges que se convertem vendo um passarinho pousar no galho, lavando louça e tudo. E o cerne da mensagem ele é de que, na verdade, a gente não tem quase nenhuma relação com a verdade. Até que um monge me explicou isso da seguinte maneira: a verdade ela é como se fosse uma joia de um brilho assim estelar, né, solar, e essa joia ela tem milhares de facetas. Cada faceta funciona como um prisma que converte a luz dessa joia numa expressão material e cultural apropriada a psicologias, disposições muito específicos. Acho que é uma imagem bem interessante, para a gente não achar que a faceta que a gente vê é a verdade absoluta e nem cair no relativismo de dizer que a faceta que a gente vê não é uma faceta da verdade, né? Há quem está olhando para a lama e achando que é joia. O engano e a mentira existem. A gente precisa saber diagnosticar o que é verdade e o que é mentira. Obrigado. Humberto, nós temos uma pergunta aqui da Eliana. Ela fala o seguinte: gostaria que Humberto comentasse sobre o espírito de sistema. Em termos de evolução do conhecimento humano, ele então atrapalhou a nossa jornada espiritual? Olha, uma pergunta muito difícil. Primeiro, o que significa sistema? A gente tem que tirar um dia de estudo só para analisar essa palavra. Nós temos modelos filosóficos sistemáticos desde sempre.
Então, a gente pode, num certo sentido, falar do sistema de Aristóteles, né? O que é um sistema, né? Em grego, né? Assim como esse si de sintonia, de sinfonia, por exemplo, né? É junto, e um tema, né? É um objeto, um assunto. Então, o sistema é algo que põe tudo junto, que agrupa tudo de uma determinada maneira, segundo um determinado método. Então, nesse sentido, qualquer conjunto de pensamento muito artificialmente ajeitadinho é um sistema. No entanto, o nome ele foi adquirindo uma conotação mais forte na modernidade, pois que, por exemplo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff criaram modelos realmente onde tudo podia ser deduzido a partir de alguns princípios fundamentais, a partir de algumas frases ou princípios fundamentais. E aí, finalmente, no idealismo alemão, esse nome adquiriu também outras conotações mais complexas, difíceis de explicar, que tem a ver também com uma das teses principais do idealismo alemão, se não a principal, né? De que nosso conhecimento ele está em relação com o nosso espírito de maneira tal que o conhecimento, ou o saber e o espírito, eles se formam juntos, né? Eles desabrocham, ou se desdobram da sua condição incipiente, né? Juntos. E portanto, o sistema ele inclui também o próprio espírito, né? Ele é a vida do espírito, de certa maneira. Ele não é um conjunto artificial de ideias reunidas, tá? É mais ou menos isso, né? De uma forma assim um pouco chula. Na geração de Kardec, as múltiplas propostas filosóficas, algumas delas caindo nesse vício intelectualista, ou, melhor dizendo, intelectualismo não é um defeito, mas num intelectualismo vicioso, aí sim, quer dizer, uma perversão do intelectualismo, né? O sistema passou a ter um significado pejorativo, porque as pessoas elas começaram a acreditar que elas não precisavam mais ter experiência de vida, por exemplo, experiência com a natureza, que tudo poderia ser deduzido pelo exercício da reflexão. Então, quer dizer, se eu conheço os princípios fundamentais, eu sei como o universo vai acabar, eu sei para onde a humanidade está caminhando, eu sei qual será a próxima forma de governo, né? Quer dizer, posso decretar, por exemplo, que o governo vai acabar e vai surgir uma nova sociedade, e essa sociedade vai se organizar de tal forma. Então, esse intelectualismo vicioso, ele começa a ser combatido em 1830, 40, mais ou menos, e Kardec, como era um sujeito de seu tempo, ele tinha uma percepção muito negativa do que significava um sistema, né? Estava na onda da sua época. E 100 anos depois, por exemplo, final dos anos 60, 70 do século 20, a ideia de sistema ela já é revista. Você tem novos autores retornando ao idealismo alemão e reapresentando a ideia sob novas cores. Eu caí de novo? Caiu, agora voltou. Então, Bert, você terminou seu raciocínio? Ou quer fazer alguma consideração final antes para a gente ir para a prece final? Não, estou satisfeito. Eu acho que a gente deve, primeiro, né, conhecer o texto de Leon Denis. Eu não vou dizer assim garantidamente que é o melhor livro. É um livro pelo qual tenho um apreço muito grande, mas há outros majestosos, né, livros de Leon Denis fantásticos.
Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer o seguinte: O Problema do Ser do Destino da Dor é um livro que apresenta uma quantidade de ganho para o leitor mas tão grande que é inconcebível o leitor espírita ou espiritualista não ler o livro, não recomendar o livro para todas as pessoas ao seu alcance. Então, a gente precisa realmente gastar um tempo com ele. É uma das grandes obras da literatura espírita, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma possibilidade, né, de contestação. Ainda que aqui e ali a gente possa discordar de algumas coisas, possa encontrar defeitos, mas como a gente acabou de discutir, os defeitos eles são inerentes à obra humana. O que é de mão humana contém defeito. É ridículo e ingênuo ao extremo nós imaginarmos que há obra humana isenta de defeito. E, no entanto, né, dentro das possibilidades humanas, o livro é um monumento intelectual, um monumento espiritual, né, para o progresso mesmo da humanidade como um todo. Enfim, eu acho que vou deixar para a gente depois voltar um pouco a isso no próximo capítulo, semana que vem. Um grande abraço.